Olá, queridos, saudações de paz, que alegria estar aqui mais uma sexta-feira com você. Esse é o seu, nosso Eternity Cast. Eu sou o pastor Alexandre Supera e nós estamos aqui todas as sexta-feiras religiosamente trazendo um conteúdo da palavra de Deus para você. E hoje está especial, tá? Já compartilha com o máximo de pessoas que você puder e vem com a gente. Solta a vinheta. Meu querido, minha querida, eu quero compartilhar um texto bíblico que o Senhor tem falado, não só comigo, mas aqui na nossa comunidade nesses últimos tempos. E esse texto está embasado em Gênesis capítulo 39 e versículo 2. Você vai ver como as coisas que nós olhamos pela ótica humana não tem nada a ver com as coisas que Deus enxerga com a ótica divina. Em outras palavras, a gente tem um olhar humanista que faz nós pensarmos que as coisas que nos sobrevêm são coisas ruins, mas que ao olhar do Senhor são coisas boas. E calma lá, você vai entender aquilo que eu quero te falar, tá bom? Vamos entrar na palavra então, sem delongas. Eu quero levá-los a Gênesis capítulo 39, verso 2, somente a parte A do texto, que está escrito assim: o Senhor estava com José. Eu vou repetir: o Senhor estava com José. Meu irmão, todos nós conhecemos a história de José. Quem é que não sabe que José, ele era conhecido pelos seus sonhos, não é verdade? Na verdade, José, ele era um sonhador e esses sonhos que ele tinha lhe ocasionou muitos problemas. Por quê? Porque em detrimento aos seus sonhos, os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos, eles tinham dores intensas de cotovelo e intentavam a dar um fim nesses sonhos de José, dar um cabo nesse José, o sonhador. Você sabe que José, ele sonhava e contava aos seus irmãos, sonhava e contava aos seus pais. E a história nos faz entender que os seus irmãos o aborrecia por causa dos seus sonhos. Você vai ver que José falava do sol, a lua, as estrelas se curvando perante eles. E os irmãos de José falavam: menino arrogante, menino petulante. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que um dia eu, os meus irmãos, papai e mamãe, vamos nos curvar perante você? José falou assim: calma lá, não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo o que eu sonhei. Vocês é que estão dando a interpretação dos sonhos. E eu já quero falar algo para você que, sabe, essa perseguição que você está passando, talvez você só contou os seus sonhos para alguém. E essas pessoas que você contou os seus sonhos, elas já sabem aonde você vai chegar, ou seja, elas mesmas já estão dando a interpretação dos seus sonhos. Por isso que sobrevém essa perseguição sobre a sua vida. Você conta os sonhos e as pessoas já sabem a interpretação dos sonhos. Então eu quero dizer já de antemão que esses sonhos são sonhos de Deus. Foi Deus que colocou esses sonhos no seu coração. E eu profetizo sobre a sua vida que vão se materializar. Mas o problema dos sonhos é que
os nossos algozes, os nossos perseguidores, eles não querem que os nossos sonhos se concretizam. E eles vão fazer de tudo para que nós possamos desistir e abrir mão dos nossos sonhos. Então você percebe o porquê você sofre tanto, o porquê você é tão perseguido, porque toda materialização de sonhos, querido, tem um processo. Ninguém chega no topo sem passar por uma escola de Deus, sem passar por cisterna, sem passar por escravidão, sem passar por prisões, sem passar por assédios. Foi tudo isso que José passou. Mas vamos voltar aqui no texto. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que, por causa dos sonhos de José, os irmãos de José lançaram ele numa cisterna. Jacó fala assim: olha, vai lá e vê como que está os seus irmãos no campo. José pega a marmitinha e vai lá ver os seus irmãos. A Bíblia diz assim que a partir do Gênesis capítulo 37, quando os irmãos de José vê ele de longe, eles começaram a clamar contra a sua vida. Ah lá, já vem o sonhador mor, já vem o queridinho do papai. Não é assim que muitas das vezes nós somos chamados pelos nossos sonhos, queridinho do papai, só que é o papai do céu, glória. E aí eles pensaram assim: vamos lançá-lo nessa cisterna e veremos o que vai ser dos seus sonhos. E assim foi, lançaram José dentro da cisterna, num susto José cai dentro daquela cisterna. E aí eu pergunto para você, querido, vamos entrar no raciocínio aqui. José foi lançado pelos seus irmãos dentro de uma cisterna, de uma cova, de um poço, como queira. Aí eu pergunto para você, qual era melhor? José ser jogado dentro da cisterna ou ficar junto dos seus irmãos? Claro que é ser jogado na cisterna, porque se ele ficasse junto com seus irmãos, os irmãos dele iriam o matar, mais cedo ou mais tarde. Então, na nossa ótica humana, seria ter ficado com seus irmãos, mas na ótica de Deus, o melhor era ter sido jogado na cisterna. Consegue compreender? Aí, a história nos diz que estava passando uma caravana de ismaelitas, E aí eles tiveram uma brilhante ideia: não, vamos tirar o José da cova, da cisterna, e vamos vender ele como escravo. Pelo menos a gente não tem o sangue dele nas nossas mãos. Vamos vender. Aí tiraram José da cisterna e venderam como escravo para os ismaelitas. E aí eu te faço uma pergunta: qual era melhor? Os irmãos terem tirado ele da cisterna e vendido para uma caravana de ismaelitas, ou José ter continuado dentro da cisterna? Claro que é bem melhor os irmãos ter tirado ele da cisterna e vendido, porque se ele continuasse dentro daquela cisterna, com certeza ele ia morrer de fome, de sede ou de frio. Então, na nossa ótica, era melhor ter ficado na cisterna, mas na ótica de Deus, era melhor os irmãos ter tirado ele de volta e vendido para uma caravana de ismaelitas. Olha como o nosso olhar é diferente do olhar de Deus. Vocês estão entendendo? Muito bem. Está lá José vendido como escravo para os ismaelitas. Aí essa caravana de mercadores chegaram no Egito. A Bíblia nos diz que eles chegaram no Egito e José agora é vendido para a casa de Potifar, que era comandante da guarda de Faraó. Certo? Foi vendido para a casa de Potifar. Agora eu te pergunto, qual que era melhor? José ter continuado como escravo com os ismaelitas ou ter ido para a casa de Potifar? 1, 2, 3. Ou ter ido para a casa de Potifar.
ter ido para a casa de Potifar, porque se ele continuasse na caravana dos ismaelitas, ele iria ser um escravo para sempre, até o final da sua vida. Você percebe como o olhar de Deus é clínico? Eu aproveito para te dizer, meu amigo, Deus, Ele é o único que já viu o futuro. E mesmo que você não esteja entendendo nada essa situação pela qual você está passando, Deus, Ele já viu lá no futuro e sabe o porquê que Ele te colocou nessa prova. Então, se eu puder dar um conselho para você nesse EP do nosso EternoCast, aceite aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque afinal de contas, a Bíblia nos diz que Deus não nos dá um fardo maior que nós possamos suportar, entende? De modo que está lá José na casa de Potifar. E aí entra o texto que nós lemos. O texto que nós lemos diz assim: o Senhor estava com José. Meu Deus! Assim que José coloca os pés ali na casa de Potifar, o texto diz que Deus estava com José. O que eu aprendo, meu irmão? Não importa o que você está passando, não importa a dor que você está sentindo, não importa a calúnia que você sofreu, o que importa é que o Senhor está com você mediante esta dor, mediante a este problema. O Senhor está com você, meu amigo. O Senhor está com você, minha amiga. Então não fica triste por esse processo que você está passando. Eu já disse, está passando. Esse deserto, essa cisterna, essa traição que você está sofrendo, não é o ponto final da sua história. Você está passando, entende? E a história nos diz que José chega na casa de Potifar e Deus estava com José. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Então, eu te pergunto, querido, não era melhor ter ido para a casa de Potifar do que continuado como escravo? Muito bem. Não acabou por aí, não. A história nos diz que quando José estava lá, ele prosperava, ele começou a progredir o seu senhor através do seu trabalho, da sua mordomia, tá certo? E a história nos diz que a mulher de Potifar começou a olhar José com outros olhos, começou a desejar o José, porque José era formoso, José era garboso, e ela começou a tentar seduzir, e José fugia. E um dia a história nos diz que de tanto ela assediar José, José foi fugir dela, ela pegou a túnica de José, a capa de José, e a capa de José ficou na mão dela. E ele foi para o seu quarto, ficou ali tremendo de medo, penso eu. E aí aquela mulher, ela fez um escândalo, chamou os guardas e chamou o seu esposo. Olha, esse homem me assediou. Ou seja, ela virou o jogo, né? Dizendo que o José tinha assediado. E José não tinha argumento para a esposa de Potifar. Quem Potifar ia acreditar? Na mulher ou no José? Claro que na mulher. Em detrimento disso, a história nos diz que José foi parar na prisão. Agora uma pergunta: qual que foi melhor? José ter ido parar na prisão ou continuar na casa de Potifar? Lógico que é ir parar na prisão, porque se ele continuasse ali na casa de Potifar, certamente ele ou iria ceder às tentações da mulher de Potifar, ou ele poderia ser um servo, um mordomo para sempre, tá certo? Bom, na prisão a história nos diz que ele
interpretou o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, e os sonhos se concretizaram segundo a interpretação do José. O padeiro, ele morreu, e o copeiro voltou à sua atividade cotidiana, voltou a servir o rei. Só que José falou assim: olha, quando você voltar lá a servir o rei, você lembra-se de mim. Fala para ele que eu nada fiz para estar aqui, ok? Ok. Aí a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. E José está lá na prisão. Demorou cerca de 2 anos José lá na prisão, tá certo? E aí eu penso, vamos raciocinar comigo. Se o copeiro voltasse à sua condição normal e já de cara falasse para Faraó de José: ô Faraó, tem um homem lá na prisão, interpretou o meu sonho do padeiro, ele nada fez para estar lá, dá uma oportunidade para ele. Se isso tivesse acontecido, possa ser que Faraó, ele é gente boa, você confia nele, então vamos trazer ele para a vaga que está em aberto. Qual vaga que estava aberta? Padeiro. Então ele ia ser padeiro. Então o que eu aprendo com isso, querido? Leve isso para a sua vida. Compartilhe com o maior número de pessoas. As pessoas precisam ouvir esta palavra. Se você sai desta prisão, desta provação, no tempo do copeiro, no máximo que você vai ser é padeiro, meu amigo. Nada contra os padeiros, só estou usando aqui uma analogia, tá? Mas se você sai da prisão no tempo do copeiro, você vai ser padeiro. Agora, se você sai no tempo de Deus, se prepara, porque Deus tem algo especial. Deus tem um Egito para você tomar conta, um Egito para você governar. Aí a Bíblia diz, para resumir, que Faraó teve uns sonhos: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas miúdas e 7 espigas graúdas. Você conhece a história, eu não vou ficar aqui entrando no mérito dos sonhos. Eu só quero lhe dizer que não tinha ninguém que interpretasse. Depois de 2 anos, o copeiro lembra de José. Faraó manda chamar o José, tá certo? Dá um banho no José. José interpreta os sonhos de Faraó que ninguém pôde interpretar, e José, ele vira o governador do Egito. Eu fiz todo esse rodeio para lhe fazer uma pergunta. E aí? Você ainda vai continuar reclamando desse processo que você está passando? Você entende que, ao seu olhar, esse processo é um dia pior que o outro, mas no olhar de Deus é um dia melhor que o outro? Então, se nós pudéssemos dar um tema para esse Eternity Cast, eu diria assim: olha, com o Senhor, um dia é melhor que o outro. Um dia é melhor que o outro. Você pensa que a sua circunstância, a sua provação é um dia pior que o outro, mas com o Senhor é um dia melhor que o outro. Então eu quero pedir para você considerar. Você não está entendendo nada, está doendo, você está aflita, está aflito, mas tudo tem um propósito. Deus, ele já viu o seu futuro. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu profetizo que você vai vencer em um nome do Senhor Jesus, e essa vitória já está garantida, mesmo que você não esteja entendendo nada, tá certo? Posso orar por você? Curva a tua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai, em um nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que está nos assistindo. Eu quero abençoar a vida dela, eu quero abençoar a vida dele, porque essa pessoa não está entendendo nada que ela está passando, Pai. Parece
que um dia é pior que o outro, mas isso é na minha ótica, é na ótica dessa pessoa, porque na sua ótica, Senhor, é um dia melhor que o outro, porque o Senhor já viu o nosso futuro e já escreveu a nossa história. Jeremias 29:7 diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de derrota, para que possais ter os fins que desejais. Então nós escolhemos, Senhor, o final da tua história. Nós queremos viver a tua história, mesmo que nós não estamos entendendo nada, Senhor. A gente prefere viver aquilo que o Senhor escreveu para nós. Então abençoa esta pessoa, Pai, em o nome de Jesus. Amém. 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 Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe aqui nos comentários se essa palavra falou com você, tá bom? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E até sexta-feira que vem. Um abraço.